no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler 3 versículos, mas eu vou pedir, por favor, para que a sua Bíblia fique aberta. Nós vamos precisar recorrer a outros versículos dentro desse capítulo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, nós vamos ler versículos 48 a 50. Mas depois nós vamos recorrer a outros versículos. Primeiro Samuel, capítulo 17, 48. Acharam aí? Amém? Ih, ninguém achou o texto, gente. Meu Deus. 1 Samuel 17, 48 a 50. Quem achou, diga amém. Melhorou, que bênção. Sucedeu que dispondo-se o filisteu, ao encontrar-se com Davi, este lhe apressou, e deixando nas suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Vou repetir essa última expressão. E ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na sua mão, ou na mão de Davi. Somente esses versículos. Nós vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Vamos pedir a Ele que fale conosco pela palavra, pela porção da palavra dEle, mais uma vez. Por favor, feche os seus olhos. Desligue-se por minutos. Concentre-se no que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Pai bendito, Pai eterno, queremos te ouvir, queremos que, por favor, o Senhor fale aos nossos corações. Até agora foi o Senhor que ouviu as nossas canções, nosso louvor, mas agora queremos nós te ouvir, e queremos ouvir-te pela tua palavra. Fale aos nossos corações por ela, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Derrubadores de gigantes. Derrubadores de gigantes. Hoje você vai ficar sabendo se você de fato é derrubador de gigante ou não. Eu quero que você ligue-se na palavra. Nós vamos mergulhar nela. Você não fique preocupado com o tempo, com o horário. Dentro daquilo que nós procuramos respeitar, nós vamos ficar. Mas eu preciso muito que você fique atento ao que está escrito na palavra dele e ao que o Espírito Santo, pela palavra dele, irá falar ao nosso coração nessa noite. Amém, amados? Amém, queridos? Há uma verdade popular, em forma de figura de linguagem, que todos nós conhecemos. E essa verdade popular em figura de linguagem é: nós temos que matar um leão por dia, ou derrubar um gigante por dia. Evidentemente que é uma figura de linguagem, mas uma figura de linguagem com muita verdade.
com muita e muita verdade. De fato, nós temos que enfrentar tantos obstáculos, tantas coisas, que essa figura de linguagem, ela se torna grande verdade em nossa vida. Derrubar gigante é de fato figura de linguagem, mas é de fato realidade em nossa vida. Exemplos de gigantes, porque estamos falando de derrubar gigantes ainda dentro de uma figura de linguagem. Gigantes, exemplo de gigantes que nós temos que derrubar, e às vezes todos os dias. Encabeçando a lista, pecado. Pecado é um gigante que nós temos que derrubar. Outro exemplo de gigante: indiferença. Indiferença das pessoas, gigante. Problemas financeiros, gigante. Problema de saúde, gigante. Problemas emocionais, gigante. E por aí vai. São gigantes que nós temos que derrubar todos os dias. E nesses dias, ironicamente, nós estamos vivendo a realidade de um gigante que ninguém vê. É gigante na figura de linguagem, mas é minúsculo. É tão minúsculo que ninguém vê. Um vírus que causa uma pandemia mundial. Um gigante que ninguém vê. É minúsculo, tão minúsculo que ninguém consegue ver com os olhos, mas tornou-se um gigante para a humanidade. E aí, amados, que entra alguns elementos que nós temos. É na hora que os gigantes se levantam que entram alguns elementos que nós temos, que possuímos, que faz parte da nossa vida. E aí, não são apenas exemplos, fazem parte realmente da nossa realidade. Que tipo de elementos? Ou quais elementos? A fé, a dependência de Deus, a santidade, oração, leitura da palavra, comunhão. Elementos que fazem parte da nossa vida, que na hora que estamos diante de um gigante, elas se tornam armas. Armas. Por que não dizer armas espirituais? Sem esses elementos, facilmente seremos vencidos por esses gigantes que aparecem em nossa vida todos os dias, ou quase todos os dias. Fato é, querido, que na vida você luta para superar as ameaças, as opressões dos gigantes, ou você cada vez mais é ameaçado por eles. Os elementos que nós possuímos são elementos espirituais, são armas espirituais. E essas armas vão determinar que tipo de pessoa nós somos. Se somos derrubadores de gigantes ou não. Mas além dessas armas, nós precisamos demonstrar, diante desses gigantes, características que são inerentes a nosso próprio caráter. Eu vou compartilhar com você, mas antes, deixa eu dizer o que está acontecendo aqui nesse contexto do texto que a gente leu. Israel estava sendo governado nesse tempo por rei Saul. Ele era um monarca regente. Israel estava numa batalha intensa contra os filisteus. E nesse momento da história, Deus já havia rejeitado Saul como rei.
e já havia ungido Davi como o rei segundo o seu coração. Também nesse momento da história, os filisteus estavam avançando, estavam tomando campo, ameaçando cada vez mais Israel. E os filisteus tinham como características, entre algumas das características, eles eram ameaçadores, provocadores. Eles eram cruéis, eram irônicos, e eles eram peritos em espada e em escudo. Então, Saul, que ainda era rei, já não tinha mais unção do Espírito, já não tinha mais credibilidade diante de Deus, para se colocar à frente do seu povo, e Deus, a partir da vida dele, derrotar o inimigo. Esse é o contexto do texto que nós acabamos de ler. Os filisteus então tinham um representante, esse representante todo mundo conhece. Até uma criança de 3 anos sabe o nome desse representante filisteu. Um homem chamado Golias, que tinha aproximadamente 3 metros de altura. Para ser preciso, 2 metros e 92 centímetros. Imagine você, um homem de 2 metros e 92 centímetros. Quase 3 metros. Esse era o representante dos filisteus, que a Bíblia vai chamar de gigante. Ele representava os filisteus. E ele representa, numa figura de linguagem, aqui para nós hoje, um gigante. Gigantes que eu citei a você aqui antes, ainda na introdução dessa mensagem. Mas Deus não tinha Saul como seu representante. O representante de Deus era alguém chamado Davi, amado do Senhor, da tribo de Levi, último filho de Jessé. Esse se tornou derrubador de gigante. Quando tem alguém na presença de Deus e fazendo a vontade dele, sabe o que acontece? O inimigo perde forças e recua. Vou repetir. Quando tem alguém na presença de Deus e fazendo a vontade dele, o inimigo entende o que está acontecendo e recua, perde forças. Pois é exatamente isso que vai acontecer quando Golias vai ao chão e cai. Os filisteus começam a recuar, a perder campo. Até então, eles estavam avançando, cada vez mais próximo, ou mais próximos de Jerusalém. Quando Davi derruba o gigante, derruba Golias, os filisteus, eles recuam. E o próprio Davi, à frente, vai derrotá-los. Então, se na figura de linguagem, os gigantes filisteus, Golias, representa os gigantes que nós temos que derrubar, Davi representa eu e você, derrubador de gigante. Amém? Eu não sei se você está assustado, se você está com medo, se você está desanimado. Eu não sei qual é a sua reação aí. Pelo seu amém, tem alguma coisa errada. Davi representa eu e você, derrubadores de gigantes. Amém? Melhorou. É porque os irmãos em casa estão melhores do que vocês. Os derrubadores de gigantes, meus irmãos, possuem características peculiares,
interessantes, que vão além até das próprias armas que eles usam. Características, mas muito interessantes, muito mesmo. E eu quero olhar, mediante a palavra, com você nessa noite, características de derrubadores de gigantes. Eu espero mesmo no Senhor que você tenha essas características. Mas se você não as tem, eu espero que nessa noite você procure ter. Porque senão, o inimigo vai cada vez mais avançar em sua direção. E pode chegar uma hora em que você não vai suportar a força do inimigo e você vai perder a guerra, a batalha. Vamos lá. Primeira característica de derrubadores de gigantes. Derrubadores de gigantes são cheios do Espírito e cheios da sua virtude. Vou repetir. Derrubadores de gigantes são cheios da presença do Espírito e cheios da sua virtude. Para começar, para iniciar a nossa conversa nessa noite. Vamos lá? 17:14. Eu pedi para você não fechar a Bíblia. Perdão, 16:14. 16:14. Desculpa. Eu botei aqui 17, mas 16. Só voltar um pouco. 16:14. Olha o que está escrito. Olha isso. Olha isso aí, irmão. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Sobe para o versículo 13. Sobe para o versículo 13. Parte B do versículo 13. Daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Vai para o 14 de novo. Tendo-se retirado o Espírito Santo de Saul, da parte desse, um espírito maligno se atormentava a ele. Ou o atormentava. Então o servo de Saul lhe disse: eis agora que um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele se dedilhará e te acharás melhor. Continuando, disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, trazei-me. Verso 18. Então respondeu um dos seus moços: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Continuando, 19. Saul enviou mensageiros a Jessé: envie-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, carregou de pão, de odre, de vinho, um cabrito, enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Olha o que diz o versículo 21. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe-me estar perante mim, pois me caiu em graça. Sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Eu vou facilitar didaticamente para você em cima desses versículos. Vou dizer para você quais são as virtudes de Davi aqui.
A primeira virtude é o próprio Espírito. Davi está cheio dele. Davi foi tomado, possuído por ele. A segunda virtude é o dom de ministrar música. Detalhe, apurado no secreto. Terceira virtude, Davi era cheio de carisma e graça. Quarta virtude, Davi era cheio de autoridade para invocar a presença de Deus e expulsar demônios. Para simplificar, nós estamos falando de alguém que vai derrubar gigante. Comigo aqui, igreja, comigo aqui, em nome de Jesus. Nós estamos falando de alguém que vai derrubar gigante. Alguém que derruba gigante, esse alguém é Davi. Ele é cheio do Espírito e cheio da virtude do Espírito. Aqui nesses versículos estão contido a virtude de Davi e as virtudes do Espírito Santo. Sabe, Davi não era comum. Você não vai derrubar gigante sem a presença e a virtude do Espírito Santo. Você não vai derrubar gigante sem a presença e a virtude do Espírito Santo. A presença e as virtudes do Espírito Santo fazem a diferença. Davi não era comum. Eu vou ficar em um só para a gente ganhar tempo. Eu vou ficar apenas com o seu dom de tocar harpa. Só com esse. Eu facilitei para você, mas eu vou ficar somente com esse. Porque se você olhar a história de Davi, você olhar para a biografia de Davi, você vai perceber que Davi, ele foi salmista, ele foi guerreiro, ele foi rei, ele foi estrategista, ele foi soldado de guerra. Mas a primeira coisa que vai acontecer com Davi é que ele, no meio do secreto, entre as ovelhas, no secreto, ele vai aprimorar seu dom. Davi tocava muito bem, e muito bem tocava o coração de Deus. Vou repetir, Davi tocava muito bem a harpa, e muito bem também tocava o coração de Deus, e por tocar o coração de Deus, Deus o habilitou para tocar bem a harpa. Você entendeu? Os sons que saíram da harpa de Davi eram sons poderosos. E por que eram sons poderosos? Porque Davi estava cheio do Espírito, e o Espírito Santo estava com ele. Não basta ter habilidade, não basta ter capacidade, não basta ter dom, não basta ter fundamentos de uma boa habilidade. Tem que ter habilidade sim, tem que ter capacidade sim, tem que ter dom sim, mas tem que ter plenitude do Espírito, tem que ser cheio do Espírito. De novo, estamos falando de alguém que derrubou. Me ajuda aí a pregar, irmão. Hoje você vai me ajudar a pregar. Estamos falando de alguém que derrubou gigante, mas para derrubar gigante tem que ser cheio do Espírito e da virtude dele. Pessoas carnais e comuns podem até desempenhar tarefas e usar habilidades, mas não vão derrubar gigantes, não vão expulsar demônio, não vão atrair a presença de Deus. Porque se você olhar para esse texto aqui, tem algo que está aqui encoberto, está lá bem guardado no texto, está assim bem escondido como um tesouro maravilhoso, e eu vou revelar a você.
Tem um tesouro escondido aqui, do versículo 14 ao versículo 23, um tesouro mais bem escondido. Sabe qual é o nome desse tesouro? Presença de Deus. Está escrito isso no texto? Não. Essas palavras estão aqui? Não. Saul disse isso? Não. Os servos de Saul disseram? Não. Samuel, autor do livro, disse? Não. Mas ela estava aqui. Ela estava aqui. Ela quem? A presença de Deus. Porque, irmão, só com a presença de Deus, para alguém olhar para o homem e dizer: deixa ele aqui comigo, porque me faz muito bem. Só com a presença de Deus, para alguém desejar você perto, porque quando você está perto de alguém, essa pessoa se sente muito bem. Só com a presença de Deus, só com a presença dEle, o som que sai da harpa, o som que sai da boca, o som qualquer, quando sai, é capaz de abrir o céu e expulsar demônio. Então, a presença de Deus está aqui. Então, se você olhar para o versículo 14 ao versículo 23, o que mais você vai ver, o que mais você vai perceber, se você entender o tesouro escondido, que é a presença de Deus, é exatamente Deus agindo. Detalhe, para a gente fechar o ponto. Sabe por que teve presença de Deus aqui? Sabe por que teve presença de Deus? Porque quem estava naquele lugar, quem foi chamado, quem foi convocado para aquele lugar, quem tocou a harpa, quem ficou até quieto, sem dizer nada, estava cheio do Espírito e cheio da presença dele. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu absolutamente nada. Um ou dois aí entenderam. Sabe por que tinha presença de Deus aqui? Sabe por que tinha presença dele aqui? Porque a pessoa que chegou lá, quando o demônio atormentou Saul, essa pessoa estava cheia do Espírito e cheia da virtude dele. Quando você é cheio do Espírito, quando você está cheio da virtude dele, onde você chega, o ambiente fica diferente. Quer derrubar gigante, irmão? Começa a buscar o Espírito Santo, começa a ser cheio dele. Pare de ser normal, carnal, natural, sei lá. Pessoas normais, pessoas carnais, não derruba gigante. Às vezes até se torna objeto de ironia dele. Segunda característica de derrubador de gigante, segura aí. Derrubador de gigante não vê dificuldade em servir. Derrubador de gigante não vê dificuldade de servir. Você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Derrubador de gigante não... Ficou quase bom. 1, 2, 3. Derrubador de gigantes não vê dificuldade em servir. Agora sim, 17, 14. Eu acho que foi por isso que eu confundi. 17, 14. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vou repetir, ó. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém.
Continua o texto. Chegava, pois, os filisteus pela manhã e à tarde. Olha como é que o inimigo avançava, irmão. Olha como é que o inimigo avançava. E apresentou-se por 40 dias. Olha o versículo 17. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, pois, peço-te, para os teus irmãos, uma alfã de trigo tostado, e 10 pães. Corre, leva-os ao acampamento, aos teus irmãos. 18. Porém estes 10 queijos leva-o ao comandante de 1000. E visitarás teus irmãos, e vê se há bem, e trarás a prova de como se passam. Segura aí. Você que diz que não tem tempo para servir a Deus, segura aí. Você que diz que tem muita coisa para fazer, está cheio de tarefa, que não pode vir à casa de Deus, que não tem tempo para fazer a obra, segura. Presta atenção. Davi, quando foi ungido, o que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas de seu pai. Agora ele toca a harpa, expulsa o demônio de Saul, e ele se torna escudeiro de Saul. Certo? Quem está comigo, diga amém. Para completar, o seu pai chama, diz aqui: estou preparando aqui umas marmitas, você vai levar lá para o campo de batalha para os seus irmãos. Deu para entender? É cuidador das ovelhas do pai, é escudeiro de Saul, ainda leva marmita à tarde. De novo. É cuidador das ovelhas do pai, é escudeiro de Saul, ainda leva marmita à tarde para os seus irmãos. Agora o detalhe. Ele tinha acabado de receber o óleo sobre a sua cabeça. Saiu da boca de Samuel que esse rapaz seria o que de Israel? Rei. Davi poderia achar, porque estava sobre a sua cabeça o óleo, uma promessa de ser rei, poderia dizer o seguinte: eu agora vou parar de cuidar das ovelhas do meu pai, vou ficar tão somente aqui com Saul no palácio, porque aqui é o meu lugar, o meu futuro lugar. Mas não, diz o texto no versículo 15, que ele ia a Saul e voltava a seu pai. Olha a dinâmica, irmão, disso aqui. Ia a Saul, voltava ao seu pai. Ia a Saul e voltava ao seu pai. Cadê o tempo para esse rapaz brincar, ser jovem, ser adolescente, jogar futebol? Cadê o tempo para esse rapaz, se vivesse hoje, de entrar na rede social, o Instagram, Facebook? Quer derrubar gigante? Quer derrubar gigante? Não vejo dificuldade em servir. Qual a palavra que Davi vai dizer aqui para o seu pai? Pai, eu estou cansado. Qual a palavra que Davi vai dizer para Saul? Saul, rei Saul, me ajuda um pouco aí, eu estou cansado porque eu estou cuidando das ovelhas do meu pai e ainda tenho que levar marmita à tarde. E vem algumas pessoas aí, irmão, criado nas igrejas, estou falando da nossa só não, criado no arraial da igreja, que se tornam omissas. Recebeu a salvação, recebeu o Espírito Santo, o nome foi escrito no livro da vida no céu, tem trabalho, tem comida, tem dom espiritual. É melhor parar aqui. E some, desaparece, não vem mais aos cultos, não se apresenta para o Senhor,
Estou dizendo para o pastor, não, para Deus, porque a obra é dele. Simplesmente se tornam pessoas omissas e começam a achar assim subterfúgios. Estamos diante de um rapaz que tinha acabado de ser ungido rei de Israel e que não abriu a sua boca em momento algum para reclamar: estou fazendo muita coisa. Entendeu por que esse rapaz vai derrubar gigante? E talvez aqui esteja a resposta, porque tem muita gente que não consegue derrubar gigante, porque parou de servir. Quem para de servir não derruba gigante. Davi não via dificuldade em servir. Servo derruba gigante, mas antes de derrubar gigante, tem prazer em servir. E segundo o que diz o Salmo 100, serve com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Quer derrubar gigante, irmão? Pare com essa história de colocar obstáculo quando você está precisando servir. Terceira característica de derrubadores de gigantes. Derrubador de gigante defende o povo e protege o rebanho de Deus. Para ser um pouco mais preciso, derrubadores de gigantes defende o povo e protege o rebanho do Pai. 17 e 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir ao filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha o que Davi vai dizer. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Para afrontar quem? O exército do Deus vivo. 31. Ouvindo as palavras que Davi falava, anunciaram-lhe a Saul que mandassem chamá-lo. 32. Davi disse a Saul: não desfalece o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Eu vou pular. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu não será como um deles. Será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha o 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Sabe o que Davi está fazendo aqui, irmão? Defendendo o exército, defendendo o povo. E convencendo Saul a lutar. Davi estava observando o que estava acontecendo na guerra. E o seu coração, a sua alma ficou mexida. Ele ficou inconformado. Irmão, não tem uma outra palavra para definir o sentimento de Davi, senão essa: inconformado. Sentimento esse que tem que estar presente em todo cristão: inconformado. O
O que nós estamos vendo aqui nesse texto é simplesmente alguém que está defendendo o povo. E alguém que vai convencer Saul a lutar, mostrando que ele defendia ou protegia as ovelhas do seu pai. Derrubadores de gigantes, eles protegem o povo. Derrubadores de gigante, protege o rebanho. Você é mais preciso. Derrubadores de gigante na igreja, não fala mal da igreja. Derrubador de gigante na igreja, protege a igreja. Protege as ovelhas de Jesus, do Pai Celestial. Temos que proteger o rebanho do ataque dos lobos, dos gigantes e dos lobos. Vamos acordar, irmãos. Nós somos derrubadores de gigantes. E derrubador de gigante, ele protege, defende o povo e protege o rebanho. Eu vou dar para você 2 exemplos de lobos que se levantam em nosso tempo. 2 exemplos. Lobos que se levantam em nosso tempo. Primeiro exemplo de lobo que se levanta em nosso tempo, feroz contra o rebanho de Deus. O relativismo. O relativismo torna a verdade aquilo que não é. O relativismo põe dúvida naquilo que é verdade absoluta. O relativismo é tão feroz, é um lobo tão feroz, que é capaz de colocar na mente das pessoas que a própria Bíblia não é mais a palavra de Deus. Outro lobo, comodismo. Um lobo que entra devagar, sorrateiramente, para engolir as ovelhas do rebanho do Senhor. Eu pergunto, onde estão aqueles que defendem o povo de Deus? Onde estão aqueles que são capazes de lutar pelo rebanho do Senhor? Aqueles que defendem a igreja, aqueles que defendem o exército de Jesus Cristo, que marcha a dia após dia até a consumação dos séculos. Onde estão aqueles que defendem o rebanho do Senhor? Esses que defendem o povo de Deus, o rebanho do Senhor, esses sim de fato são derrubadores de gigantes. Por último, última característica de derrubadores de gigantes. Derrubadores de gigantes são convictos de que em toda a batalha a vitória e a glória vem do Senhor. Vou repetir. Derrubadores de gigantes são convictos de que em toda a batalha a vitória e a glória vem do Senhor. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com a lança, com o escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os cadáveres dos arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel.
Pronto. Daqui a característica de derrubador de gigante. Isso aqui é ameaça? De jeito nenhum é ameaça. De jeito algum é ameaça. Isso aqui é convicção. Convicção de que acabou o tempo dos filisteus derrotarem Israel. O tempo de Deus dar a vitória. Agora preste atenção. Davi não ameaçou Golias em instante algum, mas ao mesmo tempo dizia que Deus lhe daria a vitória. Ouça isso. Em instante algum ele ameaça Golias, mas em todo tempo dizia: Deus vai me dar a vitória, e ele será exaltado. Aqui comigo, você acha que Davi tinha habilidade, sim ou não? Sim ou não? Você acha que Davi tinha capacidade, sim ou não? Você acha que Davi tinha recursos, sim ou não? Você acha que Davi tinha estratégia, sim ou não? Sim. Habilidade, capacidade, estratégia. Mas o que vale de habilidade, capacidade e estratégia se não tem confiança em Deus? Nada. O que adianta capacidade, habilidade, recurso, mobilidade, estratégia, se não tem confiança no Deus Todo-Poderoso? Nada. O que adianta termos recursos se o nosso coração for cheio de prepotência, orgulho e vaidade? Nada. Prepotência não derruba gigante, orgulho não derruba gigante, vaidade não derruba gigante, conhecimento não derruba gigante, mobilidade não derruba gigante. O que derruba gigante? Convicção, confiança que Deus é poderoso para derrubar. Aí sim. Aleluia. Quem é derrubador de gigante tem convicção de que Deus é poderoso para dar a vitória. Derrubador de gigante sabe quem é Deus. Preste atenção nisso, irmão. Isso aqui é simples, ao mesmo tempo é poderoso. Sabe por que Davi tinha a convicção de que Deus dava vitória? É simples, ao mesmo tempo poderoso. Sabe por que ele tinha tanta convicção de que Deus daria vitória? Porque ele tinha conhecimento quem era Deus. O silêncio me diz que você não entendeu. Sabe por que Davi tinha a convicção de que Deus daria vitória? Porque antes de ter a convicção de que Deus daria vitória, Davi tinha a convicção quem era Deus no secreto, na intimidade, lá onde ninguém o via. Entendeu? Porque assim, irmão, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem relacionamento com Deus, você dificilmente vai confiar nele para te dar vitória. Você vai confiar no seu braço, você vai confiar nos homens, você vai confiar na sua capacidade, você vai confiar no seu dinheiro, na sua habilidade, em qualquer coisa, menos em Deus. Para derrubador de gigante, Deus é pai e é general de guerra. Para derrubador de gigante, Deus é pai e general de guerra. É pai quando está no secreto e é general de guerra quando vai para a batalha. Aleluias.
Você é derrubador de gigantes? Se você é derrubador de gigante, no secreto Deus é para você pai. Lá no quarto, quando você fecha a porta, Ele é pai. E quando você vai para a batalha do dia a dia, enfrentar os gigantes, Ele é o seu general de guerra. E não vem com essa história dizer para mim que você confia em Deus se você não tem intimidade, que você não confia. Hoje mesmo, hoje, o Senhor me dará a vitória. Convicção. E a convicção de quem conhecia Deus no secreto. Deixa eu terminar. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores, hostes da maldade, que atuam na região celeste, ou nas regiões celestes. É claro que estamos diante de um texto do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento Deus é Senhor dos exércitos. E nesse momento da história, os filisteus eram inimigos de Israel. E se Israel não destruísse os filisteus destruiriam Israel. Só que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Os gigantes que nós lutamos hoje, muitos deles, nós sequer conseguimos vê-los. São situações que o inimigo cria. São situações que o inimigo constrói. São gigantes tão poderosos que é capaz de levar alguém a desfazer-se de um casamento. É capaz de fazer alguém a abandonar a casa, a abandonar os pais abandonar os filhos. São gigantes que são capazes de roubar alguém a devocional e tirar da presença de Deus. São esses gigantes que você luta, meu irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você possui essas características aqui, você não está sozinho. Deixa eu terminar. Eu quero fazer uma pergunta reflexiva. O que tornou Davi conhecido em Israel? O que tornou Davi conhecido em Israel? Simples. Mataram o gigante. Ninguém conhecia Davi antes de Golias. Eu não sei se você vai ficar zangado comigo agora. Mas quem disse que os gigantes que Deus coloca na sua frente, ou que estão diante de você, servem para destruir você? Os gigantes que estão na sua frente, eles servem, sabe para quê? Para tirar você do anonimato. Para fazer com que você saia de uma posição comum. Um crente comum. E te colocar numa posição de estratégia. Gigantes não se levantam para nos derrubar. Vou repetir, gigantes não são levantados para nos derrubar. Gigantes são levantados para cair, para revelar que Deus está na nossa vida.
Eles são levantados para revelar que Deus está na nossa vida e que nós não somos pessoas comuns. Quer a prova? Quer a prova? Pergunta uma criança de 3 anos da escolinha, lá de Tia Valerinha. Fala assim para a criança: ei, fala sobre Davi, o que você pode dizer? Derrotou um gigante. Derrubou um gigante. O gigante que Deus colocou na sua vida. E eu falo Deus, porque tudo tem a permissão dele. Não foi para destruir você. Foi para 2 coisas. Primeiro, para verificar se você tem essas características aqui. Você as tem? Você as tem? Ou seja, Deus levantou um gigante para saber se você é cheio do Espírito, tem virtude do Espírito. Para você se está disposto a servir a igreja, o povo de Deus, as pessoas, sim ou não. Para saber se você é defensor do povo de Deus, da igreja, do rebanho, ao invés de falar mal dele, dos pastores, da liderança. Deus colocou esse gigante na sua frente para saber se de fato você confia nele, que é reflexo da sua intimidade com ele. Você entendeu? Para que Deus colocou esse gigante na sua frente aí? Eu vou repetir. Você tem essas características? Não, pastor, eu não tenho. Mas pode ter hoje. Porque hoje o Espírito Santo pode encher seu coração. Hoje ainda, você pode dizer assim para Deus: Senhor, eu não vou medir esforços para te servir. Hoje ainda você pode olhar para o povo, para a igreja e dizer: a partir de hoje eu defendo a igreja em todos os lugares contra qualquer ataque de Satanás. Hoje ainda você pode dizer para Deus: Deus, eu vou confiar no Senhor a partir de hoje, porque a partir de hoje a minha vida devocional muda. A partir de hoje minha vida de secreto com o Senhor muda. Agora, se você quiser continuar sendo uma pessoa comum ou carnal, fica à vontade. Agora, não reclame se algum gigante for avançando contra você, avançando contra você, avançando contra você, e você não tem forças para derrubar, você não tem habilidade para derrubar. E ainda pede oração. Ou não pede? E pode pedir, para mim não tem problema não, pode pedir. Mas tem gente que não ora não, vou te falar. Tem gente que não ora. É porque eu sou bonzinho demais. Sério, não estou falando de pastor não. Tem crente que não ora. Não tem vida com Deus, não conhece o Espírito Santo, não tem intimidade, não serve, não vem à casa de Deus, ainda pede oração. Sério, eu conheço pessoas que não oram. E vai dizer que ele não pode orar, ou ela não pode orar, porque tem ela também. Mas você pode me pedir oração que eu oro por você. No final da minha oração eu vou dizer: Senhor, muda esse coração, quebranta esse coração, Senhor. Faz dessa pessoa um derrubador de gigante. Eu preciso terminar, né? Deixa eu te falar uma coisa. A nossa vida é feita de construções. Aqui eu termino, prometo a você, que eu acho que já passei do tempo. A nossa vida ela é feita de construções.
Essa coisa de instantâneo é perigoso. É muito perigoso coisa instantânea. Essa coisa de miojo, gospel, nem sempre é bom. Você leu comigo um texto, e o texto que nós lemos nessa noite como base mostrou Davi derrubando o gigante. Aqui comigo, você acha que Davi saiu da casa de Jessé direto para derrubar o gigante? Você acha mesmo que Davi saiu direto da casa do pai dele, na mesa de sacrifício, onde ele estava sentado na cabeceira de uma das pontas da mesa? Eu não sei se você sabe, na ponta da mesa da casa de Jessé, claro, duas pontas, de um lado e do outro. De um lado era de Jessé e do outro seria de Samuel. E Deus falou assim: Samuel, levanta e bota esse moço no seu lugar, porque ele é rei. Você acha mesmo que Davi saiu da ponta da mesa da casa do seu pai? Que alguns autores do Antigo Testamento vão dizer que Davi nunca botou o pé lá, porque era bastardo. A única vez que ele entrou foi para ser ungido rei de Israel. Você acha que Davi saiu daquela mesa direto para o campo de batalha com Golias? Mas não foi mesmo. Precisou mostrar, não aos homens, mas mostrar a realidade, quem era ele, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Aos poucos, Davi foi se tornando derrubador de gigante. Aos poucos, Deus foi construindo a sua trajetória. É aos poucos. Mas deixa eu terminar mesmo. A sua trajetória de derrubador de gigante, ela é aos poucos, ela é construída. Mas deixa eu te falar uma coisa: o ponto de partida é onde ninguém vê. É no secreto, onde ninguém vê. Não é na mesa dos adversários. Não é tocando harpa e mostrando que tem talento. Não é no campo de batalha. É no anonimato. O ponto de partida. O ponto de partida para você derrubar gigante é o seu secreto com Deus. Fique em pé, no nome de Jesus.